Roma foi fundada no século VIII a.C. e sua importância para os eventos históricos é inenarrável. De centro político de um império de expansão na Antiguidade Tardia até centro religioso da cristandade ocidental. O saque do visigodo Alarico à cidade em 410 marcam o fim da Antiguidade. O saque de Carlos I do Império da Espanha e Carlos III do Sacro Império Romano Germânico marcaram o fim da Renascença italiana. Tamanha a importância, sua destruição ou perda temporária de prestígio servem de marcos temporais. Mas a cidade foi saqueada muitas outras vezes. E para lembrar que ninguém é invencível, o History to Go decidiu elencá-las. Em 387 a.C., Roma foi invadida por tradicionais inimigos que só seriam domados por Júlio César, os gauleses. A invasão ocorreu depois da derrota romana na Batalha de Ália. Na verdade, só existem dois relatos, que falam da assombrosa velocidade dos gauleses e, diante disso, da falta de capacidade de organização dos romanos. Não houve tempo para organizar um exército maior do que o usual, e nem tempo para criar paliçadas ou proteções. A fuga e boa parte das tropas romanas diante da surpresa gaulesa, que contava com pelo menos 2 vezes mais homens do que os romanos, gerou um pânico na cidade eterna. A maioria dos cidadãos romanos fugiu para cidades próximas e propriedades rurais. Os poucos patrícios que ficaram parados junto de suas portas, tentando vencer com suas majestosas expressões de seus semblantes, como relatou Lívio, e os plebeus que fizeram barricadas em suas casas, foram sumariamente massacrados pelas tropas gaulesas. Os saques de 410, 455 e 546 são frutos das invasões germânicas ao Império Romano do Ocidente. A primeira invasão de 410, feita pelos visigodos, liderados por Alarico, já é o marco do fim da Antiguidade. Mas outras 2 vezes, a cidade seria assediada por bárbaros germânicos sequiosos de poder e riquezas. Em 455, seria a vez dos vândalos de Genserico. O poderoso rei vândalo havia dominado e tomado as posses romanas no norte da África e atacou Roma por causa da usurpação do trono de Valentiniano III, com quem ele havia feito um tratado de paz. O Papa Leão I implorou a Genserico para que tomasse os tesouros, mas que não atacasse a população. As fontes não são conclusivas sobre as ações do que foi feito nos 14 dias de ocupação. Sabe-se, com certeza, que foram tomadas como reféns a viúva de Valentiniano III e suas filhas, uma das quais casou com o filho de Genserico, o Nerico. A última invasão do período foi em 546 pelos ostrogodos. As chamadas Guerras Góticas ocorreram entre as tropas de ostrogodos e as tropas bizantinas, que buscou evitar a tomada total da Península Itálica. A vitória do rei Tótila foi obtida 2 vezes por meio do cerco. Incapaz, ou não vendo vantagem em atacar diretamente as muralhas e fortalezas romanas, Tótila deixou que as defesas e a população romanas perecessem de fome, até que fosse inevitável abrir os portões da cidade. Num desses eventos, Roma chegou a ficar desabitada por 40 dias. Em 846, seria a vez de sarracenos atacarem a Cidade Eterna. Também conhecido como Raid Árabe contra Roma, foi praticado por piratas islâmicos que por muito tempo atearam terror em várias partes da costa da cristandade ocidental. Embora vários bairros e algumas basílicas tenham sido saqueadas, o centro da cidade não chegou a ser tomado, por causa da muralha aureliana. O saque de 1084 foi executado por causa de um pedido de ajuda do Papa aos normandos, antigos vikings que ocuparam regiões na cristandade e se converteram, ocupando o sul da Itália. O Papa Gregório VII estava em apuros e cercado pelas tropas do Sacro Império Romano Germânico do imperador Henrique IV. O Papa solicitou a ajuda militar de Guiscardo, que mesmo estando em guerra contra o Império Bizantino, conduziu seus mais de 35 mil homens contra as tropas imperiais. As tropas de Henrique IV estavam estacionadas em Roma
e o ataque de Guiscardo contra essas tropas culminou num saque à cidade. A resistência da população gerou incêndios e destruição de prédios antigos. Em 1527, seria feito o último saque a Roma. Novamente, havia atrito entre o Sacro Império Romano Germânico e o Papado. Querendo reduzir o poder e a dependência dos Habsburgo e do Sacro Império, o Papa Clemente VII decidiu mudar o eixo do poder. Decidiu apoiar e prestigiar a França em relação ao imperador Carlos III. As tropas imperiais venceram as tropas francesas na Itália, mas houve um problema. Os saques não foram suficientes para pagar as tropas vitoriosas, que decidiram buscar novos locais para obter renda. Os muitos homens forçaram seu comandante a marchar contra Roma. Esse evento não somente marcou o fim da Renascença italiana, mas teve mudanças nas nações germânicas. O imperador passou não somente a não mais tentar impor o catolicismo aos nobres e à população, como obteve o apoio dos príncipes revoltosos que haviam aderido à reforma de Lutero. O medo e o temor das várias destruições e os ataques a uma cidade que possui o centro do poder religioso de uma das maiores religiões do mundo levou a vários temores. A partir de relações diplomáticas com líderes italianos, parte de Roma acaba se tornando uma cidade-estado independente da cidade e da própria Itália, o Vaticano. E até hoje, há uma forte sequela deste passado de constante instabilidade e invasões: a Guarda Suíça. Fundada no ano de 1506, a Guarda Suíça é a guarda pessoal, exército papal, composta por 5 oficiais, 26 sargentos e cabos e 78 soldados. E eles não são uma força figurativa. A exigência para fazer parte desse seleto exército é alta. Altura mínima de 1,74 m, treinamento militar comprovado e ser jovem, 18 até 30 anos. Além, é claro, da obrigação de serem católicos, terem fichas criminais limpas e uma reputação imaculada. Com o juramento, com coragem e fidelidade, esses homens juram proteger o Vaticano e seu líder espiritual com a própria vida, e não vai ser fácil tirá-la. A Guarda Suíça é a herdeira direta de uma das mais temidas forças mercenárias que existiu durante a Idade Média. Soldados treinados que atuavam mediante pagamento para lutar ao lado um do outro. Poucas forças armadas medievais eram mais bem treinadas e mais poderosas do que esses suíços. Atuavam como mercenários, seguindo o ouro até 1506, quando o próprio Papa Júlio III pediu aos nobres suíços, reconhecimento claro da força e do poder destes soldados, um destacamento de 150 homens para garantir a sua proteção. Ele não pediu muitos homens, mas ele sabia que eles seriam implacáveis. Foram enviados os melhores nobres e soldados da Suíça, e até hoje, pertencer a essa categoria é um enorme prestígio entre os católicos deste país. Se Roma irá cair de novo, somente a história dirá. Mas se há uma constante nessa equação, é que provavelmente ela irá se levantar novamente.